Irmãos, nós temos estado a ver os atributos de Deus e a salvação. Este será o segundo, a meditação sobre este tema. Eu pude ouvir, não pude estar domingo passado, mas hoje temos as novas tecnologias, então numa das viagens que fiz ouvi o nosso irmão Davi falar sobre o primeiro tema. E hoje nós iremos então abordar o segundo tema. Eu penso que já vai aparecer aí o Deus grande. E conforme os irmãos que leram os salmos disseram, nós vamos ler mais um salmo. Não vamos ler o salmo todo seguido, mas vamos lendo à medida que vamos meditando sobre aquilo que Davi escreveu. E esta é uma oração que Davi faz, uma oração de reconhecimento dos atributos de Deus. E dentro deste Deus grande, nós vamos falar sobre a omnisciência de Deus. Então Davi reconhece que Deus é um Deus omnisciente, que Deus é um Deus omnipresente e que Deus é um Deus omnipotente. E em face a isso, surge esse clamor da parte de Davi, dizer: Senhor, olha, tu me sondas e me conheces, né? Tu sabes tudo sobre mim, eu não tenho nada a esconder, és tu que me sustentas, foste tu que me criaste. E isso nos levará depois à segunda parte deste tema, que é como esta onisciência, omnipotência e omnipresença de Deus o levou a se manifestar através do Salvador Jesus, e do qual nós hoje, pela fé, cremos e pelo qual nós fomos salvos através do seu sacrifício na cruz. Então vamos começar lendo o capítulo 139, do versículo 1 até o versículo 6, que diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste sem volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então este primeiro bloco de Salmos é a declaração de Davi, dizendo: Senhor, olha, antes que tudo aconteça, antes que eu faça qualquer coisa, tu me conheces. Ele repete essa palavra: tu me conheces, tu tudo conheces, tu me cercas, tu sabes todas as coisas. E depois ele expressa este êxtase, né? Podemos dizer assim, dizer: Senhor, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O Deus grande significa que Ele é absolutamente soberano, perfeito e poderoso em todos os seus atributos. Quando nós começamos por ler, no versículo 1 até o versículo 6, sobre a omnisciência de Deus, eu diria que nós sequer passamos da primeira página. É como se fosse um livro cuja paginação é eterna, né? Um livro que não tem fim, e nós ficaremos na primeira página. O conhecimento que o Senhor traz até nós, através de tudo aquilo que Ele criou, através da sua palavra, muitas vezes é um conhecimento limitado, até pela nossa limitação. Mas às vezes nós estudamos, nós buscamos entender um pouco mais sobre isso, e Deus vai se manifestando mais e mais. Mas, como eu disse, nós sequer passaremos da primeira página, porque Deus vai muito além daquilo que nós podemos entender. Ele nos revelou aquilo que Ele sabia que nós precisávamos para o conhecer, e também para conhecer o plano dEle perfeito, para conhecer alguns dos seus atributos. E ainda que nós possamos olhar e ver, nós pensamos: Deus, mas como é possível, né? Como é que na tua palavra o Senhor diz, e temos muitas passagens sobre isso, que o Senhor sabe todas as coisas desde o tempo da eternidade? Como é que isso é possível? A sua omnisciência. Nós iremos ver várias passagens, mas não vamos abordar todas elas, é lógico. Mas os irmãos conhecem, então temos aqui alguns amigos nossos que já ouviram falar da Bíblia, né? Ou têm uma Bíblia em casa. E este é o livro que Deus usa para nos revelar um pouquinho, né, do véu, daquilo que Ele é, dos seus atributos. E é importante nós conhecermos este livro. E hoje, falando sobre a omnisciência de Deus, nós vemos que, em primeiro lugar, Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas em um só e simples ato eterno. Ou seja, para Deus não existe tempo. E como para Deus não existe tempo, o seu conhecimento, ele é um só, desde a eternidade e por toda a eternidade. Ele sabe todas as coisas. E a palavra de Deus fala sobre isso. Jó dizia no capítulo 34, versículo 21, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos. Sabe, ao mesmo tempo que nós nos espantamos e ficamos extasiados perante
tamanha ciência, tamanho conhecimento, e omnisciência quer dizer isso, é o ato de Deus saber tudo, acerca de tudo, né? Então não há nada escondido aos olhos do Senhor. Nós ficamos pensando, Senhor, então o Senhor já me conhecia lá atrás, desde o tempo da eternidade, e o Senhor como me conhece hoje, e o Senhor sabe tudo acerca de mim na eternidade futura. Isso traz para nós, irmãos, e Jó expressava isso, né? Que Deus, ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele e que ele via e conhecia cada um dos seus dias, cada um dos seus passos. Isso ao mesmo tempo que traz conforto, traz segurança, traz também um desafio a cada um de nós. Deus nos conhece. E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos a nós próprios, né? Deus olha para o nosso íntimo. Então nada daquilo que acontece é uma surpresa para Deus, porque Ele já sabia que iria acontecer assim. Mesmo as decisões que Ele sabia que nós iríamos tomar. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E Jó reconhece isso. E ele se espanta diante disso. E o testemunho de Jó e de outros servos de Deus é para nós um aviso, uma advertência, mas ao mesmo tempo um consolo. Então, Davi dizia, Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E sem que me haja uma palavra na minha língua, eis que, Senhor, tu sabes o que eu vou falar. Tu me cercas de volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Em segundo lugar, Deus conhece desde a eternidade aquilo que será durante toda a eternidade. Deus sabe tudo sobre todos. Deus sabe tudo sobre tudo. E esse é o nosso Deus. É um Deus que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Há um versículo no Salmo 147, 4 e 5 que diz: quanto aos números das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes, grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Dizem os cientistas, ainda que essas contas vão sendo refeitas quase todos os anos, que existirão entre 2 a 3 trilhões de galáxias no universo. Agora, isso é as contas que eles fazem com base no conhecimento que eles vão adquirindo através dos grandes telescópicos, daquilo que eles conseguem ver, e eles vão fazendo as contas. E eles calculam que cada galáxia tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Né? Aí eu fico a pensar, nem vou fazer as contas. Mas sabe o que é incrível? É que a palavra de Deus diz que Deus chama a todas elas pelo seu nome. Eu às vezes me esqueço já do nome dos outros, né? Daqueles que estão perto de mim. Mas Deus conhece. Porquê? Porque Ele criou. E quando Ele criou, Ele deu um nome. Né? Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, quando nós... Eu estive a ver algumas fotografias, mais uma vez, dessa imensidão, né? E nós ficamos a olhar e dizemos assim, Senhor, eu não consigo racionalizar isso, né? Eu creio porque o Senhor diz. Eu creio porque os meus olhos conseguem ir um pouco além, mas não vão tão longe. Mas pela fé, irmãos, nós cremos nesse Deus omnisciente que não só criou todas as coisas, mas conhece cada uma delas pelo seu nome. Deus te conhece pelo teu nome. E Deus disse, eu sei tudo a teu respeito. Às vezes nós tentamos esconder alguns dos nossos defeitos uns dos outros, não é? As nossas esposas, os nossos maridos certamente conhecem muito mais do que nós imaginamos. Mas do Senhor nós não escondemos. Nós somos um livro aberto. E Ele diz, Berto, eu sei tudo sobre ti. Não vem com conversa fiada, né? A palavra de Deus diz que um dia todos nós estaremos na presença do Senhor e ninguém irá lá tentar se desculpar disto ou daquilo, porque o Senhor não vai permitir isso, né? Ele conhece, Ele sabe. Ele trará à luz. E não há como negar isso. Deus conhece desde a eternidade tudo aquilo que será durante toda a eternidade. Lá em Atos, capítulo 15, versículos 8, diz, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. E conforme o salmista dizia, tal ciência, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Nós cremos, a palavra de Deus o diz, mas conforme eu disse, irmãos, não vamos tentar explicar o inexplicável, porque Deus não se explica. Deus se revela
nos mostra aquilo que nós devemos entender, o seu Espírito em nós, mas Deus vai muito além daquilo que nós possamos imaginar, né? Daquilo que nós possamos achar que é. Deus é o Deus soberano, Deus é o Deus grande, o Deus que nos ama, o Deus que nos cerca, o Deus que nos conhece. Isso conforta o nosso coração. Depois, no versículo 7 em diante, nós lemos até o versículo 12: para onde me irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Então o salmista dizendo: Deus, se tu me conheces, não há lugar para onde eu possa ir que tu não estejas presente. E aqui ele fala sobre a omnipresença de Deus. O Senhor é um Deus presente. O Senhor está em todo lugar. Irmãos, conforme eu disse, é complicado para a nossa mente finita imaginar como Deus, que é Espírito, nós sabemos, está nessa imensidão da sua criação, da qual nós fazemos parte, um pequeno planeta chamado Terra, no qual nós moramos, pequenos grãos de areia no imenso mar, não é? E Deus está presente em todo lugar. Deus não se afasta. Ele dizia isso: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alve e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, nem a noite resplandece como o dia, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, não há lugares. E, irmãos, isso deve trazer sobre nós um grande temor e um grande tremor. Quantas vezes nós esquecemos que Deus está presente? Certamente a nossa língua não falaria algumas coisas que tem falado, não teríamos tido alguns pensamentos, não teríamos olhado algumas coisas. Deus está ao lado de cada um de nós. Não importa onde nós estamos, podemos estar num quarto escuro, onde não conseguimos ver nem um dedo na frente do nariz, lá Deus está. E para Deus a escuridão não existe. Podemos estar num lugar longínquo no meio do deserto, debaixo de um sol abrasador. Deus lá está também. Deus é um Deus omnipresente. Deus está presente em todos os lugares, não importa o que enfrentemos, Ele está connosco. E era isso que o salmista dizia: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Senhor, não há lugar onde eu esteja que o Senhor não esteja também. Esse é o grande Deus, que, conforme eu disse, irmãos, vai muito além daquilo que nós possamos querer ou imaginar. Ele é o Deus grandioso. Irmãos, isso deve confortar o nosso coração também. Saber que Ele está presente. Quantos de nós temos enfrentado desafios na vida, momentos difíceis, momentos de queda, momentos de restauração, e sabermos que o nosso Deus não nos abandona, como nós às vezes temos a tendência de tentar abandonar a Ele, tomando as nossas próprias decisões, escolhendo os nossos próprios caminhos. Ele sempre está junto. Mesmo quando nos vê sofrendo, como aconteceu com o seu Filho Jesus na cruz, Ele estava junto. Apesar daquela expressão: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava lá, olhando a morte do seu Filho amado por cada um de nós naquela cruz. Ele está presente em toda e qualquer circunstância. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse é um desafio, irmãos, que eu quero confessar que ao longo destas últimas 3 semanas, quando estava estudando e preparando esta meditação e Deus foi falando ao meu coração, eu muitas vezes tive que parar, né? E dizer: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paciência, pelo teu perdão, porque o Senhor sabe que nem sempre eu tenho feito aquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer, e nestes 65 anos de vida, 47 desde que o Senhor me salvou, há tristes histórias, e Deus tem assistido a todas elas, mas o Senhor
traz à nossa vida a consciência de que, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele está junto. Ele não quer nos ver no chão, né, lamentando, mas Ele quer nos levantar, quer nos erguer, quer nos usar. E é isso que nos desafia, saber que Ele nos conhece e mesmo assim Ele nos ama. Esse é o nosso Deus. Esse lugar, irmãos, Deus está presente em todos os lugares, não temos que procurar para encontrá-lo. As pessoas buscam, às vezes numa busca desesperada por encontrar Deus. E Deus diz, eu estou aqui. E tentam encontrá-lo às vezes por caminhos que não são aqueles caminhos nos quais eles deviam procurar o Senhor. A palavra de Deus diz que nós encontramos o Senhor Jesus, ou encontramos no Senhor Jesus o caminho para Deus. Eu sou o caminho. Então esse encontro, ele se faz quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador. O Salmo 145, versículo 18 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não é religião, não é o esforço humano, mas é um desejo sincero de conhecer Deus, esse Deus que se faz presente na vida de cada um que Ele tem criado, mas de forma especial na vida dos seus filhos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Também Mateus 28, 20 diz, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, ou eu estou convosco, todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Irmãos, estas são palavras do Senhor Jesus para os discípulos na altura, para aqueles que o ouviam, mas de forma particular para nós hoje que estamos aqui nesta igreja, ou como igreja, né, neste local. Eu estou contigo. Eu não te vou deixar, eu não te vou desamparar, eu sou o Deus presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, irmãos, apesar de por vezes nós nos sentirmos sós, não é culpa de Deus, não é que Deus nos abandonou, é que nós nos esquecemos destas palavras e de outras que estão na sua palavra e diz, eu estou contigo. Mesmo no mais profundo momento de solidão, o Senhor está connosco. Ele é um companheiro inseparável. O grande Deus, o Deus omnisciente, que nós diríamos teria tantas outras coisas com que se preocupar. Ele olha para nós, nessa imensidão da sua criação, e trata de forma particular com cada um de nós. E diz, eu te amo, eu estou junto. Irmãos, isso deve trazer sobre nós, certamente, um grande compromisso com o Senhor. Jeremias 23 e 24 dizia, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encheu os céus e a terra, diz o Senhor. Mais uma vez ele diz, não adianta fugir, né? Não adianta ignorar. Eu estou em todo o lugar. Deus é Espírito. Deus não se mede, nem pelo conhecimento que Ele tem, nem pelo lugar onde Ele está. Deus é Deus. E nós temos que confiar. Por isso eu disse, não tentemos racionalizar isso, mas pela fé nós queremos que assim é, porque Ele diz na sua palavra que assim é. E sermos gratos ao Senhor pela revelação que Ele traz até nós. E nós certamente conseguimos entender, ainda de forma limitada, que Deus é um Deus omnisciente, que Deus é um Deus onipresente. Mas depois, irmãos, do versículo 13 até o versículo 16, nós lemos o salmista reconhecendo essa omnipresença de Deus, essa omnisciência de Deus, essa omnipresença de Deus. Ele diz, Deus, né? Versículo 13, pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando ainda nenhuma delas havia. O salmista termina esta parte dizendo, Deus, tu me criastes, tu és o Deus Todo-Poderoso. E depois traz à memória
aquilo que ele havia falado antes. Olha, ainda eu estava sendo criado e o Senhor já me conhecia. Aliás, ainda eu estava sendo criado, o Senhor estava presente e conhecia todos os meus dias antes que qualquer um deles viesse à existência. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Porque nós, filhos de Deus, defendemos a vida. Porque nós somos contra algumas leis, como a lei do aborto. Porque a vida é um bem precioso dado por Deus. É Deus que cria, não são máquinas. Não é a pessoa, é o agir de Deus no ventre das mães que traz à vida essa criatura preciosa, que nos trouxe à vida a cada um de nós. É Deus. E só Deus tem poder para criar a vida e para tirar a vida. E o salmista reconhecia isso e dizia: Senhor, nada há oculto diante do Senhor. Ainda eu era um pequeno embrião na barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia de forma perfeita. O Senhor já sabia como eu ia ser. O Senhor já conhecia todos os meus dias. O poder de Deus não é condicionado nem limitado por qualquer pessoa fora dele mesmo. Não há como alterar. Sabe, uma coisa que nós vemos todos os dias é que as pessoas tentam, os sábios deste mundo têm tentado alterar e criar aquilo que só Deus pode alterar e que só Deus pode criar. E têm investido a sua vida e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros ou de dólares tentando recriar aquilo que Deus criou. Mas não é possível. O autor da vida é Deus. Não é o homem, com todos os seus avanços tecnológicos. O homem tem destruído aquilo que Deus criou. Mas debaixo da permissividade de Deus, né? Da permissão de Deus. Eles não vão além disso. E o homem tem criado algumas coisas também dentro do facto de que Deus permite. Mas tudo está condicionado a Ele. E Ele não pode ser condicionado por ninguém. Mateus 19, 25 e 26 diz: os seus discípulos, ouvindo isto, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós somos seres limitados em conhecimento, nós não podemos estar em dois lados ao mesmo tempo e nós não temos poder para criar aquilo que só Deus pode criar. Nós somos seres limitados. E quando os discípulos estavam dizendo: Senhor, como nós podemos ser salvos? Ele disse: não se preocupem, porque para Deus tudo é possível. Não há impossibilidades para Deus. Ainda no Salmo 33, 8 e 9 diz: tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. E ainda em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24, diz: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Irmãos, este é um dos muitos versículos que nós encontramos na palavra de Deus sobre este reconhecimento da omnipotência de Deus, que Deus é um Deus todo-poderoso. Um Deus que fez os céus e a terra, aquilo que os nossos olhos veem e não veem, que conhece as profundezas do nosso mundo, que conhece todas as coisas, que está em todo lugar, conforme ele dizia. Esse é o nosso Deus. Deus tem poder para transformar a tua vida. Deus tem poder para te salvar a tua vida. Basta creres. Basta creres. Sabe, a nossa indiferença, e a palavra de Deus nos adverte sobre isso, não muda a realidade daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. E da condenação que pesa sobre aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Os atributos de Deus e a salvação, depois a partir do versículo, no versículo 17, ele diz: Deus, em face a tudo aquilo que eu reconheço da tua omnisciência, da tua omnipresença, da tua omnipotência, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus mandamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui o salmista, ao olhar para os atributos de Deus, ele olha para si mesmo e ele diz: Deus, quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Deus, eu me deleito neles. Deus, eles me confortam. Há aqueles que claramente são teus inimigos. Estes são meus inimigos. Afasta-me deles. Jesus é a expressão do Deus omnisciente. Em Lucas 6,8 nós lemos: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Várias vezes nós vemos Jesus, e esta expressão, Jesus conhecia, Jesus sabia. As pessoas estavam pensando e Jesus conhecia os seus pensamentos. As pessoas estavam falando lá ao longe e Jesus sabia o que eles estavam falando. Porque Jesus, sendo Deus, ele se tornou 100% homem, mas continuou sendo 100% Deus. E ele é a expressão desse Deus que nós não vemos porque é Espírito, mas que se revelou a nós de forma humana e que nos mostrou que ele também era omnisciente, que ele sabia, ele conhecia as pessoas. Nós que temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, não sabemos aquilo que está dentro da mente de cada um de vocês. O Espírito Santo sabe e muitas vezes ele nos encaminha para falar. Quantas vezes Deus me tem confrontado e desafiado através da palavra do pregador. Às vezes eu pergunto, até penso, será que ele sabe, né? Será que eu falei alguma coisa? Mas é o Espírito Santo pondo na boca daquele que tem a mensagem de falar ao coração de cada um de nós. Mas Jesus falava com conhecimento de causa, né? Ele sabia, ele conhecia os seus ouvintes. Lá em João 6,64 diz: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que o que o havia de entregar. Jesus, a expressão do Deus omnisciente. Jesus veio a este mundo. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Até ele deixou muito claro que ele era e é Deus. E ele veio com uma finalidade, ele veio com uma missão. É que, tendo o conhecimento de quem nós somos e da condenação que pesava sobre nós, ele se entregou para que, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nós pudéssemos ter vida. E um dia conhecê-lo como ele é. Totalmente. Não mais debaixo desta limitação do pecado, que limita o nosso entendimento sobre ele, mas entendendo plenamente quem Deus é, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, irmãos, lá também há tantas passagens, eu tive que cortar um pouco. Efésios 1, 3 e 4 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, manifestando a sua presciência, o seu conhecimento, a sua omnisciência, ele manifestou esse amor através do seu Filho, para que nós, como filhos, pudéssemos ser adotados, pudéssemos ser transformados, não simplesmente em criaturas de Deus, mas em filhos de Deus, para o louvor da glória da sua graça, não para o meu louvor, não para o nosso louvor, mas para o louvor de Deus. Perante tão grande Deus, nós nos prostramos, humilhados nas presenças do Senhor, e dizemos: Senhor, porquê eu, não é? O Senhor não precisava? O Senhor não seria menos Deus? Não teria menos conhecimento? Mas no seu amor o Senhor me alcançou. Irmãos, isso deve-nos mover a orarmos para que o Senhor transforme a nossa vida. Jesus, a expressão do Deus omnipresente. Deus está sempre presente e pronto para ajudar. Ele está perto de todos aqueles que o invocam e sempre será até ao fim dos tempos. João 48 disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael, tu estavas lá debaixo da figueira e eu vi-te lá. Natanael, qual foi a reação? É ele, não é? Ninguém poderia ter esse conhecimento. É ele. Antes que eu te visse,
Ou antes que tu me visses, né? Antes que eu te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Conforme eu disse, Jesus é Deus. E Ele nos viu a cada um de nós aqui já nesta manhã, como seus filhos. Ele está aqui presente, como nós gostaríamos de vê-lo neste momento, não é? Ter um pouquinho do privilégio que os discípulos tiveram e que as multidões tiveram no tempo em que Ele esteve aqui. Romanos 8, 28 a 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Esse Deus presente, que nos conhecia antes dos tempos, desde a eternidade, nos escolheu. Nos mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, nós somos um pequeno grupo de privilegiados. E pena que nós às vezes não reconhecemos esse privilégio. Certamente na eternidade, nosso coração se encherá de gratidão por aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, mas agora nós continuamos ingratos, esquecediços, às vezes vivendo nossas próprias vidas e esquecendo a obra que o Senhor realizou, que não há preço, não há como medi-la, é uma obra que só Deus poderia realizar. Jesus é a expressão do Deus omnipotente, nós estamos quase chegando ao fim. Para Deus todas as coisas são possíveis, já lemos. João 1 a 5 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, todos sabemos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a expressão do Deus omnipotente. Jesus é Deus. Jesus estava lá, quando os céus e a terra foram criados, quando o homem e a mulher foram criados. Jesus está presente na criação de cada um de nós, no ventre de nossa mãe. Para Deus todas as coisas são possíveis. Ele é. Eu sou o que sou. Ouvimos no domingo passado, não é? O Deus imutável. O Deus que não muda. Mateus 9,6, e nós estamos mesmo chegando ao finzinho. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus mostrou ao longo do seu ministério que Ele era o Deus omnipotente na vida deste paralítico. E dizendo que queres que te faça, ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Curando os cegos. E tendo dito isto, exclamou com grande voz, Lázaro, sai para fora, ressuscitando os mortos. Ele mostrou para eles e mostra para cada um de nós nesta manhã, eu tenho todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu sou o Deus omnipotente. E porque eu tenho todo o poder sobre a vida e a morte, só eu posso te salvar. Não há salvação fora de mim. Por isso o salmista termina dizendo, sonda-me, ó Deus. E o meu desafio nesta manhã para cada um de nós é que nós façamos esta oração, Deus, sonda-me. Mostra-me a minha realidade hoje. Ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho dito muitas vezes, irmãos, nós devemos ser eternos inconformados, não é? Nunca acharmos que nós já chegámos onde deveríamos chegar. Este é um caminho sem retorno, mas é um caminho que onde precisa haver crescimento, entrega. E esta oração a cada dia, Senhores, vê se há em mim algum caminho mau. Senhores, ajuda-me. Eu quero te amar, eu quero te seguir. Senhor, faz o que for necessário para que a minha vida possa ser transformada dia a dia à imagem e semelhança do Senhor Jesus. O Deus grande, o Deus todo-poderoso, veio até nós. Mostrou que Ele era o Deus todo-poderoso. E esse é o mesmo que continua dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente, cada um de nós, sondar o seu coração e tomar a decisão que nós precisamos tomar diante do Senhor nesta manhã.